2 Samuel capítulo 8. Leia o título bem alto que está escrito aí. Olha para mim aqui, presta atenção. Davi, ele teve diversas vitórias. Que bom, bonito, lindo e maravilhoso. A pergunta é: quantos anos você tem? E quantas vitórias você já teve? Quantos anos de vida você tem e quais são as suas vitórias? Eu tenho que dar graças a Deus que eu tenho saúde. Eu tenho que dar graças a Deus. Vitória sobre inimigos, vitória sobre problemas, vitória sobre situações, vitórias, conquistas. Quais você teve? Porque ele teve um monte. Por que ele teve um monte? Por que ele teve um monte de vitória? Porque ele trouxe Deus para a vida dele. Ele colocou Deus em primeiro lugar em cada passo que ele dava. Ele colocou Deus em primeiro lugar em cada ação que ele tinha. Ele colocou Deus na frente dele em todos os momentos da vida dele. Então Deus, ele age mediante o nosso comportamento com ele. Então você olha para uma pessoa que se diz cristã, batizada nas águas, que frequenta uma igreja, mas não consegue comprar um carro, não consegue ter uma casa própria, não consegue converter o marido, trazer o marido para a igreja, não consegue nenhuma cura, não tem vitória, não consegue nada. Para dar testemunho é 2 vezes no ano e olhe lá, se dá. Aí a pessoa ela fica com essa cara de vítima aqui olhando para mim agora, por exemplo. Mas porque Deus me ama. Cadê as vitórias? Cadê a manifestação de Deus na sua vida? Cadê a manifestação de Deus na sua casa? Cadê coisas extraordinárias acontecendo? Cadê aquilo que era para dar errado, dando certo? Cadê as saídas que Deus ele está te entregando? Cadê as vitórias? Então essa historinha de vir aqui, queima capeta, queima demônio, isso aí é lorota, é conversa para boi dormir. Tem gente que pula, que roda, que dá até cambalhota na igreja. Eu já vi gente até subindo, a igreja que tem aquelas estruturas, que tem viga, eu já vi gente até subindo que nem macaco dentro do culto, cheio do Espírito Santo, mas não tem vitória. Rolar todo mundo rola. No circo o macaco rola, o macaco dá cambalhota, o macaco pula. Agora, cadê as vitórias na sua vida? Cadê a resposta divina na tua vida? Então você tem que entender que você que não tem vitórias em sua vida, significa ausência de Deus na sua vida. Ausência total de Deus na sua vida. Porque quando Deus ele se agrada de uma pessoa, ele manifesta a ação dele através de quê? De vitórias, de bênçãos, de realizações. Então, ele teve diversas vitórias, sabe por quê? Dobra a folha aí, vamos lá, dobra a folha aí e vai lá em João, vamos lá em João. Daqui a pouco eu volto aqui, vamos lá em João. Lá no Novo Testamento, João livro de João, capítulo 15. Ele entendeu, ele já sabia disso aqui. João, capítulo 15, no final do versículo 5. João, capítulo 15, no final do versículo 5. Leia, por favor, aí no final do versículo 5. Mas se for ler, lê com voz de campeão, voz alta. Vamos lá, o que diz aí? Se você não está fazendo nada, realizando nada, alcançando nada, é porque você está sem Ele. Sem Ele. E sem Ele você não faz nada, você não realiza nada, você não tem vitória, você não tem bênção. Então você tem que trazer Deus para a sua vida, de verdade. De verdade. Eu vim aqui hoje fazer uma campanha, eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C. Você pode ser do céu, você pode ser da intergaláctica. Se você não traz Deus para a sua vida, não vai acontecer nada na sua vida.
Nada, nem bispo, nem bispa, nem pastor, ninguém pode fazer nada por você. Você é a única pessoa que pode fazer algo por você, quando você traz Deus para a sua vida. E o que é trazer Deus para a minha vida? É ser cristão de verdade, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se não é batizado, se batizar nas águas. Se bebe, larga a bebida. Se fuma, larga o cigarro. Se está no rolo, larga o rolo. Vem aos domingos na igreja sem faltar. Procura vir nos cultos da igreja. Se torna dizimista, se torna ofertante, se torna na comunhão do partir do pão, que é a Santa Ceia. Passa a orar todos os dias. Aí você está trazendo Deus para a tua vida. Aí você está trazendo Deus para a tua vida. Aí você pode, inclusive, pedir o que você quiser que Ele vai te dar. Vai ser vitória atrás de vitória. Vai ser bênção atrás de bênção. Não, bispo, mas eu creio que se o senhor orar, vai acontecer alguma coisa na minha vida. A minha oração só tem efeito na vida do justo. A minha oração não tem efeito na vida do ímpio, que não quer se converter, que não quer Jesus, que não quer trazer Deus para a vida dele. A oração do servo de Deus só alcança o quebrantado de coração. Então, se você é uma pessoa que você não traz Deus no dia a dia para a sua vida, então, sinto lhe dizer, você vai continuar mais 20, mais 30 anos sem vitórias, porque sem Ele você não consegue realizar nada. Ah, mas eu venho na igreja todos os cultos, eu estou na igreja, eu toco na igreja, olha, quando o pastor me dá a palavra lá na minha igreja, eu até prego. Isso não é o suficiente. Você tem que trazer Deus para a sua vida, você tem que trazer Deus para dentro de si, você tem que trazer Deus para todos os momentos. Diga graças a Deus. Leia de novo, capítulo 15, no versículo 5, no final do versículo 5, leia lá o que está escrito lá. Então traga Deus para a sua vida, que Ele vai começar a fazer. Ele vai começar, porque todas as vitórias de Davi, não foi porque ele era forte, não foi porque ele era poderoso, foi porque ele colocou Deus na vida dele. Então tudo que ele fazia dava certo. Ele era um homem como eu, um homem como você, comum, natural. Só que ele trouxe Deus para a vida dele. Ele trouxe Deus para a caminhada com ele. E quando ele abandonou Deus, ele caiu na mão do diabo. Ele sofreu. Você tem que aprender a trazer Deus para a sua vida, e aí tudo vai dar certo. Ah, não, eu vou seguir minha vida sem Deus, não gosto de orar, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de ir na igreja, eu vou porque eu sou religioso, porque minha mãe vai, porque meu marido vai, porque a minha esposa está indo e tal. Mas você não traz Deus para a sua vida, você vai ficar na miséria, vai ficar na derrota, vai ficar no fracasso. Não tem vitória para quem não traz Deus para a sua vida. Vai lá agora, em Samuel, onde nós estávamos. 2 Samuel. Amém? 2 Samuel, qual capítulo? 8. Capítulo 8, não foi? Pois bem. Mas antes do capítulo 8, nós vamos ler aqui em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 25. Leia aí o que está escrito aí, todo mundo, vamos lá, 2 Samuel capítulo 7, versículo 25. Agora, ó Senhor Deus, quando esta palavra se fizeste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre Olha para mim, o que ele está fazendo aqui? O que Davi está fazendo aqui? Fala, pessoal. O que ele está fazendo? Fala alto para me ouvir. Não, o que ele está fazendo aqui? Fala alto, está com dor de barriga? O que ele está fazendo? Hã? Mas enquanto você não responder, eu não vou falar. O que ele está fazendo aqui? Fala alto, não estou ouvindo. O que mais? O que ele está fazendo aqui? Fala aí. Gente, se vocês não sabem interpretar um versículo da Bíblia, sinto muito. Sinto lhe dizer. Não. Fala o que você acha que ele está fazendo aqui. Fala o que você acha, independente se alguém já falou ou não. O que você acha que ele está fazendo aqui?
Ó, os tímidos não entrarão no reino dos céus, viu? Não. 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 O que ele está fazendo aqui? Não. Não. Vocês são Maria vai com as outras, é? Sabe qual é o problema de vocês? Não tem opinião própria. Vou perguntar de novo. E teve pessoas que já respondeu certo. Mas porque eu não dei a confirmação, você não acreditou, né? O que ele está fazendo aqui? Não. Vocês não sabem? Algumas pessoas sabem, já falaram, né? O que ele está fazendo aqui? Gente, é simples. É simples, é tão nítido. O que ele está fazendo aqui? Ele não está pedindo nada. Ele está falando, ele está orando. Ele está orando. O estado nesse momento desse versículo é de uma oração. Ele está orando, ele está falando com Deus. E quando você ora, quando você fala com Deus, você está trazendo Deus para a sua vida. Agora pergunta para essa pessoa que está ao seu lado: você já orou hoje? Orou, né? Essas rezas de maluco, não. Tem gente que dobra o joelho e acha que está orando. Tem gente que dobra o joelho em casa, a virgem foi, voltou, deu a luz. Orar ali, ó, orar. Quem orou hoje? Pergunta aí. A pessoa, ela não traz Deus para a vida dela na oração, ela não traz Deus para a vida dela no jejum, ela não traz Deus para a vida dela dizimando, ela não traz Deus para a vida dela ofertando. Ela vai trazer Deus de que maneira? Se não é através das armas espirituais da fé. Então, quando ele se colocou na posição de dependência, de orar, de buscar na oração o Deus vivo, vamos continuar ouvindo a oração. Ele estava fazendo uma oração. Estamos lendo a oração de Davi. Versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre. Faze como falaste. Ele estava falando com quem? Ele estava orando. Até aqui ele não tinha tido tantas vitórias. Primeiro vem a oração, primeiro vem a comunhão, depois vem as bênçãos, depois vem as vitórias. Seja ela em qual situação, financeiro, familiar, sentimental, seja qual for a área, você vence tudo através da comunhão com Deus, da sua vida com Deus. Versículo 26, vamos continuar vendo a oração. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Você vê que ele conseguiu desenvolver a oração. Tem gente que só fica: meu Deus e meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa meu marido, liberta meu filho, cuida da minha casa. Jesus, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Jesus, que o Senhor possa me curar dessa enfermidade. Meu Deus, por favor, meu Deus, que o Senhor possa visitar meus familiares em outro estado, em nome de Jesus. Gente, vocês não sabem falar com Deus? Engraçado, quando você está falando com a fofoqueira da tua vizinha, você desenvolve um diálogo tremendo. Quando você está falando da vida dos outros, você é expert na idade, na altura, na estatura e na gordura da pessoa. Você consegue trazer cada assunto para a conversa. Tem gente que, se bobear, fica 2 horas no telefone na linha com uma pessoa, e é prosa atrás de prosa, desenvolve, desenrola a conversa maravilhosamente bem. Com Deus fica: meu Deus, meu Pai, meu Deus, cura, liberta, prospera. Que porcaria de oração é essa, meu amigo? Você vê aquele desenvolvendo uma oração, ele falando com Deus, como se ele estivesse falando com um ser humano, como ele estivesse falando com uma outra pessoa, um diálogo.
Então, o fato de você falar, mas eu oro a Deus todo dia, essa oração curta, essa oração sem sal, essa oração sem verdade, essa oração sabe, sem existência, não chega a Deus. Aprenda a desenvolver um diálogo, aprenda a desenvolver uma conversa com Deus. Essas rezas decoreba, essas rezas decoradas, não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes eu fico vendo pastor na rádio, pastor na televisão falando em língua, o cara fala que é uma coisa do outro mundo. Não é algo natural, não é algo espiritual, não é algo verdadeiro, aquilo ali é uma decoreba. Então essas orações decoreba, Deus não vai te atender. Aprenda a trazer Deus para a tua vida, porque sem Ele nada você pode realizar, nada você pode fazer. Eu trabalho, o meu trabalho é difícil, a minha vida é uma corrida, eu tenho filho, eu tenho filha. Tudo bem, você tem filho, você tem filha, você tem marido, você tem esposa, você tem comércio, você tem trabalho, você tem negócios, e sem Deus nada vai dar certo isso aí. Sem Deus seu casamento vai parar, sem Deus seu filho vai ficar doente, sem Deus nada vai avante, sem Deus seu escritório fecha, sem Deus você não consegue, eu sou padeiro, com Deus sem Deus você não consegue nem fazer um pão. Você tem que aprender que você tem muita coisa, e sem Deus todas essas coisas vão por água abaixo, vai para o brejo. Traga Deus para a sua vida, traga Deus para o seu dia a dia, traga Deus para perto de você. Aí você vai ter várias vitórias. E faça uma oração verdadeira, faça uma oração real, faça uma oração que chegue até o trono. Mas Deus, Ele sonda o meu coração. Meu irmão, dá licença, você não lê a Bíblia? Está escrito em várias passagens da Bíblia: clama a mim e responder-te-ei. Clamar é orar para fora, não é para dentro não, pô. O que está escrito na palavra de Deus? Que Deus tem olhos para ver e ouvidos para ouvir a oração que se faz aonde? Ele tem ouvido é para ouvir, meu amigo. Tem que... Deus sabe do meu coração. Deus sabe do teu coração o quê, rapaz? Nem coração você tem. Porque se você tivesse coração, você falava, você externava, você se abria. A Bíblia fala de uma mulher que chegou até o templo e ela orou tanto, ela clamou tanto, que a palavra diz que ela ficou quase um dia inteiro na igreja orando. Ao ponto dela ficar sem voz, e o sacerdote, o pastor, olhar para ela e tomar ela por mulher embriagada, porque já não saía voz da boca dela, porque ela não tinha mais voz, de tanto que ela falou, de tanto que ela desenvolveu a oração. Só que ela saiu de lá com a vitória. O nome dela era Ana. Você tem que aprender a chegar na igreja e sair da igreja com a vitória. Mas nem na igreja tem gente que ora. É um tal de mexer no cabelo, é um tal de poder do nariz, é um tal de abrir um olho e fechar o outro, não consegue desenvolver a oração. As vitórias vêm após a oração, a vitória vem após os propósitos, os jejuns, as comunhões, a fidelidade. O religioso não faz nada disso, é tudo reza decorada, é tudo gente maluca. Vamos continuar a oração dele, versículo 27. Leia bem alto, por favor, aí o versículo 27. O que diz aí? Vamos lá. Então se anime para fazer a sua oração, se anime para ter comunhão, se anime para ter, sabe? Aí Deus vai te ouvir, pô. Deus não me ouve. Mas você não fala, não sai uma palavra da tua boca. Com Deus você não desenvolve. Ele fez a oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a Teu servo este bem.
Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de quem? Ele estava pedindo em oração para Deus abençoar a casa dele, a vida dele, a família dele, para proteger, para guardar, para abençoar a casa dele. Quem ouviu aquela oração? Porque foi com a alma, foi verdadeira, foi íntima, foi real. Ele não ficou naquela: Deus abençoa meu pai, minha mãe, em nome de Jesus, abre a porta de emprego, meu Deus, que o Senhor possa curar minha filhinha, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir a porta para mim poder pagar minhas contas. Jesus, abençoa minha casa. Você não sabe falar, você não sabe se expressar, você não sabe conversar com uma pessoa? Com as pessoas você sabe, mas com Deus você não sabe. Você tem que desenvolver a oração e falar, pôr para fora, seja pedindo uma bênção, seja apresentando uma situação, seja ela qual for. Converse com Deus, põe para fora o que você sente, põe para fora o que está acontecendo no seu dia a dia. Fala com Deus, que você com Deus venha a ser um diário aberto, você se expressa ali. E é claro que uma oração dessa não vai durar 2 minutos, 3 minutos, uma conversa dessa vai durar um certo tempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você tira um tempo para falar com Deus o que está acontecendo. Agora, fica. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Não tem oração, não tem vitória. Não tem oração, não tem comunhão, não tem resposta. Ele quer ouvir o que sai da sua boca. Inclusive o templo é um lugar propício para isso, para orar, para falar alto, para se expressar, para se apresentar diante do Altíssimo. Que às vezes você mora em apartamento, não dá para você orar alto, né? Você tem que mas eu moro em casa, eu tenho vizinho lá, dane-se o vizinho, vai orar e vai fazer o que você quiser. Fale com Deus enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Oração fraca Deus não vai ouvir. Vitórias serão distribuídas aqui mediante o fato de você trazer Deus para perto de você. Deus longe de você não vai acontecer nada na tua vida, seu cabeça de minhoca. Deus longe de você não vai acontecer nada na tua vida. Qual versículo? Acabou, não foi? Aí depois vem o que depois da oração? Mas as vitórias foi caindo do céu? Ele teve que pegar onde? Na espada. Ele teve que enfrentar os inimigos de frente. Não adianta orar, não adianta ter comunhão, não adianta falar bonito com Deus se você é um covarde. No primeiro diagnóstico médico você já treme todinho. Você é um covarde. A Bíblia diz: não seja frouxo no dia da angústia. Frouxo é a mesma coisa que covarde. Não seja frouxo, Deus já está avisando, não seja frouxo. Veio a bomba, veio a má notícia, Deus está na minha vida, eu quero ver se essa desgraça vai acontecer. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Pois é, sem o Senhor eu não consigo, mas com o Senhor eu consigo. Está anulado, está repreendido, vai sumir do meu sangue, vai sumir dos meus ossos. Mas é câncer. O que é câncer para Deus? O que é câncer para Deus? Câncer é uma coisa de outro mundo para os homens, para o meu Deus não é nada. Não é nada. Não é nada. Para Deus não é nada. A comunhão gera a oração gera a resposta e a vitória. Então, olha, que se lasque o câncer, que se lasque a anemia, que se lasque o alneria, como é que é? Alnerisma, como é que é? Da cabeça, como é que é? A desgraceira toda. Se Deus está comigo, vai desaparecer. Mas teve o AVC. Deus faz ao contrário, tira o AVC e põe super saúde. Deus pode tudo. Deus levantou paralítico, curou cego. Deus já fez tanta coisa e ainda faz nos dias de hoje. Por que na sua vida Deus não faz? Porque você não desenvolve a oração, você não leva a Deus a sério, meu.
Com Deus não tem esse negócio de acender vela, não. Com Deus não tem esse negócio de pôr comida lá, que nem o Buda, põe um prato de arroz para o Buda. Com Deus não tem esse negócio de alimentar o santo, não. Ah, vou oferecer galinha, vou oferecer sangue, eu vou oferecer para alimentar a entidade. O que alimenta o meu Deus é a minha oração, é a minha fé, é a minha verdade com Deus. É o que nós temos, é a oração, é a fé. Isso nos impulsiona a ter vitórias. Porque você pode ser a pessoa muito inteligente, você pode ter muita inteligência, você pode ter a malandragem da coisa, mas se Deus não pôr a mão na tua vida, nada vai dar certo. Inclusive se você vem na igreja, porque se você vem na igreja, você virou alvo de Satanás. O diabo vai bater mais em quem vem na igreja do que em quem não vem. Só que quando a pessoa vem na igreja, o diabo vem, o inimigo vem, se essa pessoa tem comunhão com Deus, ela está protegida, abençoada e vai ter vitória. E se a pessoa que vem na igreja, que frequenta a igreja, que participa de Santa Ceia, é um fuleiro e uma fuleira, que não ora, não lê a Bíblia, não faz jejum, não tem comunhão, está ferrado, porque o diabo quer você. Vai amarrar a tua vida todo dia, vai trancar a tua vida toda, porque vir na igreja não é o suficiente, tem que vir no templo e tem que ter comunhão, tem que ser verdadeiro. E é onde muita gente se lasca. Poxa, eu estou na igreja e piorou. Piora mesmo. Porque você está na igreja, mas você não trouxe Deus para perto. Você está na igreja, mas você continua com o pé no mundo. Você está na igreja, mas você continua fazendo coisa errada. Então vai piorar mesmo, porque você está querendo bater de frente com o diabo e você está querendo bater de frente com Deus. Você está lascado. É inimigo para todo lado. É diabo teu inimigo, é Deus teu inimigo. Como é que você vai para frente desse jeito? Agora, quando a pessoa ela vem para a igreja, ela traz Deus para perto, o único inimigo dela é Satanás. E Satanás, Deus coloca ele debaixo dos nossos pés. Agora, se você tem o diabo como inimigo e você tem Deus como inimigo, você está lascado. Então, traga Deus para ser o seu amigo. Mas Jesus disse: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí Deus manda, você não faz, você não obedece. Capítulo 8. Depois disto, capítulo 8. Depois disto, disto o quê? Depois do quê? Depois disto, depois da oração. Olha o que aconteceu. Feriu Davi os filisteus e os sujeitou e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Tomou uma cidade inteira para ele. Quem estava na frente? Quem que deu a metrópole para ele? Porque ele fez o que antes? Se tornou amigo de quem? Através da oração, através da verdade. É isso que Deus está falando aqui para vocês. Eu posso dar vitória para vocês aqui hoje, mas primeiro vocês têm que me trazer para perto. Aí tem gente que está aqui hoje, mas domingo já não vem. Porque tem futebol para ir, porque quer dormir até mais tarde. Não é assim? A pessoa acha que ela vindo em um culto, a vida dela vai mudar. Não vai mudar. Não, e se eu der 30 mil de oferta hoje? Piorou. Piorou, porque tu vai dar 30 mil, vai ficar com saldo menos 30 mil e sem bênção nenhuma. Porque a Deus você não compra. Você tem que entender que você tem que se apresentar diante de Deus todos os dias. Todos os momentos. Você tem que ter uma ligação com Deus. Você tem que trazer Deus verdadeiramente para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Porque aí Deus vai entregar nas tuas mãos o que você precisa. Ele precisava daquela metrópole. Você precisa de quê? De um emprego melhor? De uma casa maior? De um carro melhor? E tudo isso é dinheiro. Você precisa de quê? De uma cura? O que você precisa? Deus quer entregar para você. Mas só depois que você trazer Deus para perto de você. Longe de Deus você não pode nada. E aí o negócio foi e não parava. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terras e os mediu 2 vezes no cordel para os matar, 1 vez um cordel para deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam o quê? Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé
Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Ninguém podia com o cara, ninguém podia ficar no caminho dele. Ele vencia quem viesse, ele vencia. Porque ele era o bonzão, porque ele era o maior, porque ele trouxe Deus para perto dele. Então, meu irmão, o diabo quer te vencer aqui, o diabo quer te vencer aqui, o diabo quer te vencer nas palavras, o diabo quer te vencer nas atitudes. A única maneira de você vencer ele é você trazer Deus para perto da sua vida. Sabe por quê? Que ele diz que sem mim nada podeis fazer? Porque nós, os seres humanos, nós somos como crianças, nós não sabemos fazer nada direito. Então Deus, com seu exército de anjos, se coloca à nossa frente para nos dar vitória, para nos ajudar no dia a dia. Mas isso é um relacionamento muito individual com a pessoa. Isso é um relacionamento muito pessoal de Deus com seus anjos e com as pessoas. Para cada pessoa existe anjos de guarda, são seguranças divinos. Para cada pessoa existe uma proteção diferente. E tem pessoas que não têm proteção nenhuma, porque não traz Deus para perto. Tem pessoas que os anjos disputam para quem vai cuidar dela, porque aquela pessoa é que agrada a Deus, aquela pessoa é que faz a diferença. E tem pessoas que ninguém quer cuidar. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam também tributo. O Senhor, quem? Lê aí bem alto aí que está escrito aí. Quem que dava vitória para ele por onde quer que ele ia? Quem é que dava vitória a ele era o Senhor. Quem vai fazer você fechar essa venda, fechar essa compra? Quem vai fazer você comprar esse bem ou vender esse bem? Quem vai fazer você ter a proteção dos filhos, ter a cura dessa enfermidade? É o Senhor. Mas como é que o Senhor vai te dar vitória? Só na minha palavra? Que o Senhor te abençoe. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. O que vai te dar vitória é você trazer Deus para perto. É você trazer Deus para perto. É você falar com Deus e ter uma boa conversa com Deus. Fala com o irmão do lado. Você tem que ter uma boa conversa com Deus. Versículo. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer, os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze, de Betai, de Berotai, cidade de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele, por haver pelejado contra esse homem, e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou a quem? Deu para Deus, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado, e todas as nações que sujeitara. Tudo que ele conseguia, ele consagrava a Deus, oferecia a Deus. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, filhos de Ameleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi o quê? Lê vocês bem alto aí, por favor, o 13, vamos lá. Lê alto, meu amigo, o 13, vamos lá, lê alto do começo aí, quem está escrito aí? Aonde ele ia, ele o quê? Vencia. Então não é estar no Vale do Sal que você vai vencer, não. Isso tudo aconteceu depois do quê? Da oração. Para encerrar a palavra. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, todos os edomitas ficaram por servos de quem? Você percebeu que aqui Davi sempre estava onde?
por cima. Sempre ele era o quê? Chefe, cabeça. Então essa síndrome de sofrimento, de fracasso, de derrota, é só para quem não é de Deus. Quem é de Deus, Deus dá um jeito de pôr você por cabeça, Deus dá um jeito de pôr você por cima. Deus traz riquezas a você, Deus traz prosperidade a você, Deus traz bênçãos a você, Deus cria situações para te beneficiar. Você precisa de vitória. Mas como? Orando. Se você é uma pessoa que tem deficiência, se você é uma pessoa que tem problema, se é surdo e mudo, se você é uma pessoa que tem dificuldades mentais, Deus até ouve essas pessoas. Mas você não tem nada disso. Você simplesmente não fala com Deus e quer que esse Deus haja na sua vida. Não vai agir. Você tem que desenvolver uma oração. Você tem que falar direito. Tem que falar direito. Tem que falar para fora. Amém, pessoal? Amém. Mas tem pessoas que não adianta. A gente pode pregar o que for. Eu falo com Deus do meu jeito. Eu falo com Deus da minha forma. Eu falo com Deus do jeito que eu costumo falar. Deus me ouve. Deus me atende. Tá bom. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz outra coisa. Eu ouvi a tua oração. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Eu ouvi a oração do meu povo e desci a fim de livrá-los. Opa, ouvi, só se ouve o quê? Só se ouve o quê? Quando se há o quê? Sons. Só se ouve quando se há sons. Como é que vai ouvir o que não está saindo para fora? Não tem som, não ecoa, não chega até o trono. Tem gente perdendo bênção por causa disso. Faz uma oraçãozinha sem graça e quer que Deus venha servir com os anjos. Não vai. Tem que falar direito, tem que se expressar direito. Entendeu? Qual é a oração que Deus nos ensina? A entrar no nosso quarto e fazer o quê? Fechar a porta. Para você falar à vontade. Para você falar sem intromissão de ninguém. Para ninguém ficar ouvindo o que tu ora. É você e Deus. É o seu momento com Deus. É o teu momento com Deus. Lá no final do 14. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Você ia para a direita, Deus dava o quê? Se ele ia para a esquerda, Deus dava o quê? Se ele ia para o sul, Deus dava o quê? Se ele ia para o norte, Deus dava o quê? O que ele se propunha a fazer, dava o quê? Porque o cara falava com Deus. Ele não era super-herói. Ele só era uma pessoa que tinha consciência que existia um Deus e que Deus ouve e que ele, se andasse certo com Deus, Deus iria responder. Então, ele só tinha vitória. Está na hora de você ter vitória. E você vai ter vitória. Mas você tem que falar. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Pega o pedido da oração que a gente entregou para você. Vem aqui na frente do altar.